da hora, Cyril Ramaphosa fez-se presente em Moçambique. Cyril e Umaro Sissoko foram os dois únicos que estiveram na cerimónia enquanto chefes de Estado. Mas na nossa geografia, o exemplo de Moçambique está no ar para a confrontação em manifestações, para a resposta brutal das autoridades e se teremos eventualmente um forquilha, não é? Ou um político que se deixe romper com 30 dinheiros. Temos estado a ouvir um jovem jurista, o Dr. Chicote, a falar muito sobre a questão da política interna no país. Acredita que, efetivamente, nós poderemos ter um forquilha em Angola? Este é o debate, vamos dar, com a vossa permissão, primazia aqui ao convidado presente. Antes de mais, gostava de saudar a todos os telespectadores da TV8. Saudação esta que é extensiva aos colegas de painel e ao jornalista William Toné. Não sei se a questão já foi feita propriamente ou se podia repetir. Agradecia imenso. Não, era com base naquilo que está a ocorrer em Moçambique, naquilo que nos disse o Fernando Lima a partir de Moçambique. Acredita que nós poderemos ter em 2027, com base neste anseio de alternância, o povo cansado de um partido só, de uma visão política, pode também vir a ser frustrada com o emergir de um forquilha, ou já temos forquilha? Eu penso que, respondendo à sua questão, William, é inicialmente de todo necessário referir que o pleito ou o processo eleitoral apresado para 2027, na minha humilde opinião, será, por uma série de fatores conjunturais, aquele que acabará por ser o pleito eleitoral mais complexo, mais disputado e mais agitado de toda a história político-eleitoral da Angola. Por que acha isso? Porque, a essa altura, vislumbra-se uma série de fatores conjunturais, tais como acabo de dizer, dentre os quais gostava de destacar, primeiro, a situação socioeconômica degradante vigente no país. Segundo, os acontecimentos pós-eleitorais que acontecem a essa altura em Moçambique. Terceiro, a misteriosa, entre aspas, legalização do para já servir Angola de Abel Palanga Chivucuvuco, que acabará, na minha ótica, por determinar e de que maneira o rumo dos acontecimentos políticos que nos levarão ao pleito eleitoral a partir para 2027. Explique-se melhor como é que vai determinar. Eu depois, com mais calma, vou ir descortinando ponto por ponto. Quarto, a necessidade de afirmação definitiva de Adalberto Costa Júnior no pleito eleitoral apresentado para 2027, resultante, portanto, da necessidade de assumir ou vir a conquistar o poder político de uma vez por todas, sob pena de ver em grande medida o seu trajeto ou trajetória política, melhor digo, beliscado. E quinto, eu gostava aqui de referir o advento das redes sociais, aliado à revolução político-tecnológica. Olhando ponto por ponto, digo que as eleições, por um lado, aprazadas para 2027, serão as mais disputadas, porque relativamente à questão voltada à situação econômica que se verifica atualmente no país, que é de todo degradante. É notório que a cada dia que passa o tecido social e econômico dos cidadãos angolanos se vai corroendo a cada instante, a cada momento, sem que, portanto, tenhamos um governo que seja capaz de gizar todo um conjunto de políticas que, a curto e ou a médio prazo, possam vir a alterar o estado atual de coisas.
Relativamente aos acontecimentos pós-eleitorais que se verificam nessa altura em Moçambique, eu penso que isto irá também, em grande medida, influenciar o processo a partir do momento em que os cidadãos angolanos poderão tirar todo um conjunto de lições e ilações que, na eventualidade de não se constatar um pleito eleitoral que seja a todos os títulos e níveis transparentes, um processo que seja liso, um processo cujos resultados se traduzam naquilo que é a manifestação popular depositada nas urnas, eu acredito sim que, em grande medida, os acontecimentos que decorrem nessa altura em Moçambique poderão, em grande medida, influenciar o processo eleitoral a ter lugar aqui em Angola em 2027, sendo certo que não se pode descartar, inclusive, a hipótese de que, em caso de existência de uma fraude eleitoral, ainda mais num contexto político, cujas principais instâncias que acabam por determinar o processo eleitoral como um todo, desde os atos procedimentais à divulgação final dos resultados. Eu aqui gostava de fazer referência à CNE, ao Tribunal Constitucional, órgãos do Estado angolano excessivamente partidarizados e controlados a vários níveis pelo MPLA. Eu acredito sim que podemos, em Angola, verificar ou vir a ter lugar uma situação muito similar à que está a essa altura a acontecer em Moçambique, consubstanciado, por exemplo, num eventual levantamento popular assente em mega manifestações dos cidadãos angolanos, visando, sobretudo, a reposição da verdade eleitoral. Em terceiro lugar, eu gostava aqui de fazer referência a, entre aspas, se assim podíamos considerar, a misteriosa legalização do para já servir Angola, liderado pelo Dr. Abel Palanga Chivuvu. O Dr. William Toneca, mas por que quer enfatizar isso? Gostava de enfatizar porque a questão que o jornalista William coloca é sobre se poderá em 2027 haver em Angola ou não forquilha, passa a expressão, a exemplo do que está a essa altura a acontecer em Moçambique. Quando eu faço referência a uma misteriosa legalização do para já servir Angola, não precisamos dar bastante voltas à cabeça. Basta olharmos com olhos de ver para todo um conjunto de factos políticos envolto ao processo inerente à legalização, ou que culmina com a legalização do para já servir Angola. Ou seja, em 2019, o para já servir Angola, àquela altura, enquanto comissão instaladora, remete ao Tribunal Constitucional um processo do qual eu até, em grande medida, fiz parte e acompanhei, que do ponto de vista da sua estruturação e organização administrativa era de todo bastante robusto. Caro William, e lhe posso garantir que, por aquilo que conheço do processo inicial, tendente à legalização do para já servir Angola, iniciado em 2019, não tenho dúvidas, caro William, de que àquela altura estivemos diante do melhor e do mais robusto processo tendente à legalização do para já servir Angola, aliás, de um partido político, desde a abertura do multipartidarismo em Angola. Todavia, qual foi a decisão final tomada pelo Tribunal Constitucional, por sinal o órgão responsável pela anotação dos partidos políticos em Angola? Chumbou a vários níveis o processo. Chumbou por quê? Porque, primeiro, é sabido que temos em Angola, a vários níveis, órgãos jurisdicionais, dentre os quais se encontra o Tribunal Constitucional, que anda a tempo inteiro
a reboque do MPLA, sobretudo do seu presidente, que é cumulativamente o presidente da República. O Tribunal Constitucional, em cumprimento de ordens escrupulosas, creio eu, porque os fatos são mais do que evidentes, chumba o Prajá Servil Angola em 2019. Embora o processo se arrastasse para os anos subsequentes. Chumba por quê? Porque os factos apontam para este sentido. Creio eu que, e porque nos aproximávamos do pleito eleitoral de 2022, para o regime, não era conveniente que, já lhe havendo uma forte dor de cabeça, que era a UNITA e a da Alberto Costa Júnior, houvesse uma segunda força política que lhe pudesse fazer moça num processo eleitoral aprazado para 2022. Ok. Para terminar mesmo. Para terminar. Sim. Não, que lhe pudesse fazer moça. Desta feita, o Tribunal Constitucional chumba o processo. Ora, realizado o pleito eleitoral em 2022, como consequência dos resultados saídos destas eleições, o regime terá percebido que, afinal de contas, foi um erro de cálculo ter chumbado para já servir Angola naquela altura. Até porque o doutor Abel Chivuco conseguiu demonstrar por A mais B, nas eleições, que ele fazia mais estrago aliando-se à UNITA e a Adalberto Costa Júnior do que se eventualmente tivesse um para já. E a essa altura, eu lhe posso garantir, lá mais para frente vamos apresentar melhores subsídios em relação a esta matéria, não tenho dúvidas de que a legalização do para já servir Angola, a esta altura, está concluída quase que recentemente junto do Tribunal Constitucional, não é mais senão uma estratégia política do MPLA no âmbito de uma necessidade de dispersão de votos no processo eleitoral que se avizinha, portanto, aprazado para 2027. E o Dr. William repara que a essa altura levanta-se inúmeras questões sobre qual será o futuro político do Abel Chivuco e de para já servir Angola, no que respeita a uma eventual continuação de participação em sede da plataforma FPU, se continua ou não. E repara que, se tivermos a linha de atenção, os O som caiu, estúdio. O som? Eu estou a ver que o som caiu novamente. Exatamente, caiu. Boa noite, caiu novamente. Boa noite, contenção. Acho que seria melhor, não sei o que é que eles vão fazer agora, mas normalmente sair e voltar a entrar, o som também é restabelecido. Sim. Vamos aguardar para ver o que é que eles vão fazer aí a nível do estúdio. Bom, pelo gesto, o doutor William está a pedir que o Isidro pode continuar. Não, nós não podemos continuar, vamos continuar como? Se não estamos a ouvir o que é que o doutor William está a dizer. Ele está a dizer que podes continuar, vê lá o gesto. Não está a falar para mim, não sei, mas eu não estou a ouvir o que o doutor William. Pode falar aí à vontade, eu não estou a lhe ouvir. Estamos a cada vez com mais problemas de comunicação. Cota William meteu assim aqui para falar, né? Assim eu vou falar como se eu não estou lhe ouvindo. Não, ele estava a dizer para comentar na mesma linha em que o convidado no estúdio estava a comentar. Na mesma linha. Podia concluir. Não mas nós vemos bem. Nós vemos bem. O convidado estava. Agora já me ouve? Agora, está a te ouvir agora. Sim. Ok. Para terminar mesmo. Vamos concluir então e depois já voltamos ao primeiro bloco de comentários. Força. Sim, portanto, para terminar mesmo, gostava de dizer que
apesar de todos esses elementos que vão surgindo na arena política nacional, posteriormente à notação do para já servir Angola pelo Tribunal Constitucional, que na minha ótica e de certo na ótica dos cidadãos politicamente mais atentos, vão levantando mais suspeições do que juízos de certeza sobre a continuidade de Abel Chivukuvuku e do para já na FPU em 2027, eu acredito ainda assim que o Dr. Abel Chivukuvuku em 2027 terá uma sublime oportunidade de provar aos angolanos que é de facto um político comprometido com a alternância. De que maneira? Até agora não lhe parece? Não, tem estado não me parece, até porque se olharmos, recuarmos no tempo e olharmos para a mais recente conferência de imprensa presidida pelo Dr. Abel Chivukuvuku, conseguiremos notar que o para já a essa altura já começa a apresentar uma série de exigências que, ao meu ver, acabam por ser em grande medida inaceitáveis para a UNITA, tendentes à continuação do para já servir Angola e do seu líder na plataforma Frente Patriótica Unida em 2027. A título de exemplo, tomei conhecimento que uma das exigências feitas agora pelo Dr. Abel Chivukuvuku para que este e o seu para já permaneçam na Frente Patriótica Unida é que antes das eleições de 2027, por exemplo, se realiza ao nível da plataforma Frente Patriótica Unida um congresso do qual os seus delegados, em igual maioria, para já, UNITA, BD e, quiçá, a sociedade civil, venham a eleger o cabeça de lista da Frente Patriótica Unida às eleições de 2027, uma solicitação que, na minha ótica, é de todo politicamente inaceitável, até porque se olharmos para as coligações feitas ao nível das mais diversas partes do mundo, estas são normalmente lideradas pela força política com maior expressão ao nível do contexto político. Quero citar como exemplo o caso das últimas eleições em Portugal, na qual, em sede de coligação entre o PSD e o CDS, de modo natural, o candidato a primeiro-ministro foi o líder da força política mais robusta, por caso em concreto, o PSD. Muito obrigado.